Hoje eu vou ensinar você como fazer um devocional. E logo ao final desse vídeo você vai saber exatamente como fazer um devocional. Gostou da ideia? Então deixa seu like e segue o vídeo. Criar um devocional é uma experiência significativa e ela vai trazer grande edificação tanto para você que vai fazer, quanto para a pessoa que vai ouvir, certo? Então, nessa aula de hoje aqui que eu vou passar para vocês, é exatamente ensinando alguns pontos importantes do que você precisa para fazer um devocional, né? Eu vou também trazer as coisas práticas, né? Mostrando como eu faço o devocional, tá bom? Então, vamos primeiro a alguns tópicos que são importantes, tá bom? Eu vou pedir para vocês vão ver agora a minha tela e eu vou mostrar alguns tópicos que são de extrema importância. O primeiro tópico que é muito importante é você definir um objetivo. Né? Então aqui está escrito, antes de começar, tenha em mente o propósito do seu devocional. Né? O que você quer de fato com ele? Né? Você quer inspirar, ensinar, encorajar, desafiar, confrontar? Né? Ter clareza qual o intuito que você quer passar com o seu devocional. Né? Qual é a ideia dele, de fato? Esse é o primeiro passo. Escolhendo um tema. Né? Então, uma vez que eu defino o propósito do meu devocional, eu preciso escolher um tema em relação a isso. Né? Então, selecione um tema, o tópico central do seu devocional. Pode ser uma passagem bíblica, um princípio espiritual, uma experiência pessoal, né? Algo da vida cotidiana. Tem várias formas de você fazer isso. Eu gosto de, dentro daquilo, de tratar tanto as coisas espirituais, a experiência, eu gosto de trazer tudo isso. Por quê? Uma vez que eu leio a Bíblia sempre, isso vai fazer parte da minha rotina, da minha vida de rotina. Então, às vezes eu estou vendo o versículo, eu estou aprendendo algumas coisas, então eu gosto sempre de trazer isso, né? Quando também não tem um devocional, que alguém mesmo passa o tema e já passa para você o que ele quer de fato, certo? O terceiro ponto é selecionar as passagens bíblicas, né? E aí você pode fazer isso de algumas formas, né? Mas às vezes eu não sei achar, né? Eu não sei achar os versículos na Bíblia, eu lembro na minha mente e eu não consigo achar. Você pode fazer uso do Google, né? O que acontece muitas vezes? Quando eu lembro o versículo, eu não lembro onde está escrito, eu vou lá no Google e digito aquilo que eu lembro. E aí o Google vai lá e me traz a passagem. Então você pode também fazer o uso, Google, eu gostaria de temas, eu queria versículos sobre tal tema. E aí você vai conhecendo. E aos poucos você vai conhecendo, isso vai se tornando natural. Você vai lembrando por conta própria. Né? Mas no começo é bom você pesquisar, é bom você investigar e ler, porque aí você vai encontrar. E aí vamos lá. Estrutura devocional. É importante definir uma estrutura do seu devocional. Você pode optar por incluir um breve introdução, leitura da passagem, e etc. Você precisa definir a forma. Eu vou explicar a forma que eu faço, a maneira como eu defino meu devocional, como eu gosto de fazer, baseado em que há diversas formas de fazer. Exemplo, uma pessoa ela gosta de um tema, ela gosta de ir para versículos e versículos na Bíblia. Eu gosto de fazer bem devocionais, seja devocionais, qualquer conteúdo, pregação, eu gosto de fazer baseado em um contexto, no sentido que eu gosto de usar um livro específico. Então eu vou falar sobre amor, eu vou usar lá 1 João. Eu gosto de usar somente 1 João e pegar elementos só de 1 João. Destrinchar aquele livro. Mas aí você tem que encontrar a sua maneira de fazer isso, de estruturar isso de forma. A gente está aqui, ó. Não marquei aqui, ó. A gente está no 4. Né? Então é uma decisão sua. Né? Tem até uma sugestão, um momento de oração, até mesmo sugestões de ações práticas. Então é bom orar antes de fazer o devocional também, refletir sobre aquilo que você quer trazer, etc. Esses elementos são de muita valia. E aí vamos lá. Personalize, faça com que o seu devocional seja pessoal e relevante para quem pratica, né? Compartilhe suas próprias experiências, insights, desafios relacionados ao tema, etc. E tal. Aqui é um ponto importante a gente lembrar. Toma cuidado como você vai compartilhar as suas experiências. Por quê? Às vezes eu posso usar isso de maneira incorreta. De que forma? Me usando de exemplo de boas ações. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o nosso orgulho e etc. Eu gosto de me usar de exemplo para coisas falhas, talvez, né? Coisas que eu erro, né? Parece meio ruim, mas o ponto é, a gente tem que tomar cuidado de se usar de exemplo, se colocar no patamar de superior ao outro, né? E não é isso que a Bíblia nos pede, né? Acho que a gente pode usar o nosso exemplo quando alguém pede o nosso exemplo, quando alguém pede de fato a nossa opinião. Mas fora disso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
no devocional, numa pregação, eu me colocar de exemplo para as coisas, eu posso trazer outra conotação e eu posso estar até me exaltando de alguma forma. E ele fala aqui, ó, próximo ponto, seja consistente, né? Estabeleça uma programação regular para o seu devocional, seja diário, semanal ou mensal. A consistência ajuda a construir hábitos e manter o engajamento dos participantes ao longo do tempo. Aqui ele está falando de uma questão mais, se você começa a criar um devocional, né? Se você começa a, talvez, começar como o grupo que nós temos aqui, né, do canal, no WhatsApp. É diário, todos os dias, então tem uma frequência, uma consistência. E a gente sempre cobra os irmãos que fazem os áudios dessa consistência, né, disso. Então é preciso. E aí isso a gente leva para a vida. Por quê? Eu preciso ter uma consistência em consultar a Bíblia, em pesquisar, não só para fazer um devocional. Eu posso pesquisar na Bíblia, eu posso ler a Bíblia para outras coisas. Então essas coisas também são de muita valia, de muito importante. Incentive a participação, isso é muito importante. Ó. Incorpore a participação a se envolver ativamente no devocional, seja compartilhando suas próprias reflexões, orando, né? Uma coisa que a gente sempre fala nos áudios do WhatsApp é o seguinte: se tem dúvida, manda mensagem no nosso privado, vem conversar com a gente. Por quê? Estamos incentivando a compartilhar as suas próprias reflexões, as suas dúvidas, né? Então, o ideal é a gente ter coisas práticas. Os nossos devocionais levarem a atitudes práticas. A gente sair um pouco do subjetivo e ir para aquilo que é palpável, para aquilo que eu posso tocar, eu posso analisar, eu posso incentivar que a pessoa pratique. Eu gosto de colocar isso em termos práticos também, né, nos meus devocionais. O que a gente pode fazer então em relação a esse conhecimento? Posso fazer isso, aquilo outro, etc. Então, aí que legal, ele colocou orando uns pelos outros ou aplicando princípios discutidos em suas vidas diárias, né? Então, é muito importante ter prática no nosso devocional, ensinar a fazer. E aí ele fala que avalie e adapte, né? Esteja aberto a feedback dos participantes, esteja disposto a ajustes, a adaptar o seu devocional conforme a necessidade necessário. Isso ajudará a garantir que o devocional continue sendo relevante e impactante ao longo do tempo. Então, olha só, eu preciso estar atento à opinião das pessoas. Eu posso ter alguém de referência que eu sei que não vai só inflamar o meu ego e falar, nossa, tá ótimo, tá excelente, mas alguém que realmente vai falar, olha, acho que você podia melhorar isso, acho que você poderia melhorar aquilo. Né? Eu costumo fazer isso com a minha família. Né? Eu peço ajuda da minha família, da minha namorada, dos irmãos, que eu sei que de fato vão olhar na minha cara e vão dizer a verdade, aquilo que eu posso melhorar ou não. Então, é importante ter essa fidelidade e ser fiel de fato às verdades, né, uns com os outros, tá bom? Então isso é muito importante. Agora a gente vai para outra parte, né? A gente vai construir um devocional junto, eu vou mostrar como eu vou construir esse devocional junto com você. Como ele falou, é primeiro estruturar uma ideia, um pensamento, né? Aquilo que de fato é importante, você está ali no momento, você está pensando e você acha que é relevante. Nesse momento, uma coisa que eu tenho estudado bastante é sobre dons, né? Dons, né? A gente está trabalhando isso, dons, na igreja onde eu estou. Né? Então, esse seria meu tema principal. E um livro que eu tenho meditado bastante a respeito dos dons é o livro de 1 Coríntios. Ali, 1 Coríntios está havendo um grande problema. Está havendo um grande problema de divisão em relação a opiniões e as pessoas falando que era de alguém, de outro, etc e tal. E aí, em certo momento, Paulo ele vai falar acerca da ordem dos dons, né? De cada um precisava... A igreja precisava de ordem, tem tudo a ver. Né? Então, o que eu usaria de base, talvez, para criar esse devocional aqui, seria... Estou construindo aqui com vocês, hein? 1 Coríntios 12 até o 14, né? Que ele vai falar sobre... Vai falar isso durante esses 4 capítulos. Então, eu estou definindo aqui o que eu iria falar. Então, primeira coisa, eu gosto sempre de trabalhar uma coisa que é etimologia das palavras. Então, vamos usar o Google. Eu vou pesquisar aqui para vocês poderem visualizar. Etimologia da palavra dom. Aí o Google me traz a definição da palavra dom. Então aqui, ó, do latim, dominus, português, senhor, dono, mestre. Ou feminino, dona, um pronome de tratado concedido a monarca, etc. Então ele tá falando sobre outra coisa aqui que não é o que eu estou procurando. Então, ó, a gente vai entrando nos sites aqui, ó. Origem da palavra. Ele traz talvez aquilo que eu quero realmente. Cortou um pouco aí para vocês. Cortando um pouco, deixa eu ajustar a tela aqui para vocês poderem ver toda a pesquisa. Então aqui, ó, aí tem algumas pessoas que respondem aqui, a origem da palavra. Resposta.
do latim donos, presente ou dádiva, né? Então, vou pegar aqui isso para colocar no meu devocional. Deixa eu voltar aqui para onde estava, para ficar centralizado. Opa. Então, a primeira coisa que eu traria seria a ideia da etimologia da palavra, dom. Começaria em 1 Coríntios 13. Vocês estão vendo que eu não estou adicionando falas, né? Eu não adiciono falas. Eu prefiro construir... Eu prefiro construir uma linha de raciocínio onde eu não adiciono falas e eu faço mais pela questão da oratória, etc. E tal. Então, primeiro ponto. Quando a gente olha aqui, sobre os dons espirituais, Paulo ele vai falar sobre vários assuntos. Quando era gentil, quando vocês sabem quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso eu quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão se o Espírito Santo, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, primeiro ponto. O Espírito é o que nos une. Eu não vou fazer tudo, gente, porque senão vai levar muito tempo. Então, eu vou anotando tópicos que eu acho interessante. Então, se o Espírito é um, eu entendo que é um Espírito, então tem que ter a unidade. Todos têm que ter o mesmo Espírito. Por mais que o Espírito seja um, existe uma diversidade de dons. Isso é claro. Então, um Espírito concede vários dons. Tá certo, estava certo. Então, eu sabendo disso, eu tenho que entender uma coisa. Meu dom não é melhor do que o do meu irmão. Então você vê que eu tô construindo uma linha de raciocínio, só que eu não tô colocando frase. Por quê? Porque eu não quero que fique uma coisa robótica, sabe? Eu tô lá fazendo devocional, eu tô lendo assim, blá, 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 blá. Aí eu não olho para as pessoas, eu não trago esse contato, talvez, mais humano, de olhar no olho a olho, né? Então, claro que esse é o meu jeito de fazer. Esse é o jeito que eu prefiro fazer, anotando os tópicos por tópico. Se vocês quiserem, eu não vou fazer isso aqui no vídeo para ficar muito longo, mas comenta aí, se vocês quiserem que eu traga uma aula fazendo um devocional completo, eu faço, tá bom? Então, comenta aí se você quer, né? Deixa o like, enche de like aí pra gente saber se vocês querem ou não, tá bom? Mas é mais ou menos a estrutura. E também comenta aí se você entendeu como que eu faço, né? Eu só fiz o começo aqui, mas eu já usei de base. Se você quiser... Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, clique em gostei. Também te convido a assinar nosso canal para você que está no YouTube ou curtir a nossa página do Facebook, caso você esteja assistindo por aqui também. Eu espero que esse conteúdo tenha esclarecido algumas coisas, ou pelo menos tenha te dado a vontade de conhecer mais a palavra do Senhor, né? Não esqueça, Jesus é meu Senhor, ele pode ser o seu também.